Oi, professor, tudo bem? Me ouve bem? E aí, cara, tudo bem? E sabendo que hoje é processo estrutural, já vim correndo aqui, né? Não é bem processo estrutural, assim, Tô brincando. sabe que com a Daniela na aula, assim, sempre vai ter, ela vai dar um jeito de botar um pouco de processo estrutural na história. Tô brincando. Mentira, eu não faço isso. Eu não fico doutrinando as pessoas. Fica assim, eu encontrei o Satiro hoje, Luiz, a gente tá em Fortaleza aqui, Ah, pô, vocês estão em Fortaleza? tá em Fortaleza, tô aqui no Tá quarto vendo do aí? hotel. Aí eu tava aqui falando com a Dani numa reunião, É. aí eu olhei, eu tô né, me botaram no segundo andar do hotel, enfim, que prejudica um pouco a vista, mas é vista para o mar, né? Mas tá bonito igual. Aí eu olho a rua aqui, tá o Satiro cruzando a avenida, ele tem uma feirinha hippie, uma coisa assim, ele tava comprando umas miçangas, uns negócios, veio gente de sacola. Eu tô tentando falar com ele desde ele pousou no Brasil domingo, estou atrás dele, né? Mas ele falou, cara, Luiz, estou em Fortaleza agora, Olha o Vitor ali. não quero saber de você, quero saber da pessoal de Fortaleza agora. Eu falei, então tá bom, professor. Segunda-feira eu vou lá na fundação atrás de você agora. Eu tava dizendo que eu falei com o Satiro, que tava falando com o Satiro hoje no almoço aqui no hotel, a gente ainda fica até amanhã aqui. E aí ele estava dizendo, não, agora eu tô sabendo, né, que o Luiz Miguel e a Dani estão se falando, Satiro disse aí, que eu tinha te dito. Não, acho que o Luiz Miguel tá tentando se juntar com a Dani para ver se os dois me convencem de que processo estrutural existe. Aí eu disse, olha, eu imagino que seja algo assim. Ó, eu não conte para ele que no livro do IAP você mandou processo estrutural. Esse vai machucar o coração dele, cara. Não... Eu acredito fazer o quê, né? Eu falei isso ontem aqui em Fortaleza na palestra. Ele ouviu? Eu falei um monte de coisa, eu quase arrepiei, assim, ele quase infartou. Eu disse que a legitimação da ONU 101 podia ser alargada desde já por interpretação constitucional. Eu acho que ele quase caiu duro para frente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Boa noite, Vitor. Alberto. Você tava para a briga, né? Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui, vamos ver. E aí, tudo certo? Então, eu tô pertinho do Vitor aqui, né? Enfim, né? Ceará, Alagoas, estamos no Nordeste, né? Médio. É? Não, é médio. É mais perto de chegar no Rio de Janeiro daqui do que você chegar no Ceará, mas está perto. É mesmo. Assim, nunca calculei, bom. É muito grande. A geografia. É muito grande mesmo. A distância é grande, mas vale a pena. Tá bem também. Show de bola. Pessoal, acho que eu vou começando, o pessoal tá entrando aqui, estamos com 35. Normalmente, assim, as aulas variam, assim, chegam perto, às vezes, de umas 100 pessoas, já teve aula que passou de 100, mas hoje é sexta-feira, né? Então, a semana foi puxada, a gente não costuma ter aula na sexta-feira, mas para fechar o cronograma, assim, a gente teve que fazer algumas adaptações, então a gente está tendo essa, acho que vai ser essa aula de sexta, e depois mais para frente, no último módulo, daqui a 2 meses, a gente vai ter alguma coisa de aula na sexta de novo. Mas, então, de forma oficial, já começo aqui dando meu boa noite a todos, né? Queria, enfim, dar um grande abraço em todos vocês, na verdade, porque não só nos palestrantes de hoje, mas todos os amigos que aqui estão, né? Todos são amigos, pessoas queridas, pessoas com quem a gente trabalha no mercado, se cruza, fala, troca informação, enfim, já trabalhou em processo junto, é amigo, estuda em conjunto, então é sempre um momento aqui quase de festa, né? Então, fico muito feliz e muito à vontade. Vai ser a primeira aula que eu vou falar um pouquinho, porque até então eu vinha abrindo algumas aulas, fazendo apresentação, mas hoje a gente resolveu fazer uma dinâmica um pouco diferente, até porque sexta-feira pede uma coisinha diferente, né? Uma bagunça organizada, né, JP? Nós vamos fazer uma coisa desorganizada, tentar sistematizar aqui, porque, assim, inicialmente, né, lá no cronograma,
a aula era da Dani, né? E aí o Vitor, né, que eu já vou apresentar, ia fazer, e já vou apresentando, né, porque, enfim, o Vitor assim, é um grande amigo, mas principalmente é um dos maiores advogados que tem na área de insolvência aí no Brasil, com uma atuação no Nordeste, então é praticamente absoluta, aí em todos os casos grandes do Nordeste, atuando assim, em casos de relevo, normalmente na posição de advogado de credor, né, muito embora já tenha tido administração judicial, já tenha desempenhado algumas outras funções também, um grande estudioso da matéria também, desde que eu o conheci, a gente vem trocando várias ideias, informações e nos tornamos grandes amigos e quero tê-lo cada vez mais aqui conosco, trocando e, enfim, participando aí dos nossos eventos. A Dani, também que vai falar hoje conosco, enfim, co-coordenadora do curso, enfim, a casa dela também, como é de todo mundo, né? É mestre em processo civil pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, a faculdade onde ela também se graduou. Ela, desde o início do Instituto, vem ajudando a coordenar as aulas aqui, volta e meia da aula, de vez em quando ela está ajudando a administrar aqui, recebendo os participantes também, mas vocês vão ver que ela tem uma grande experiência prática e também acadêmica, especialmente na área, e não somente, mas especialmente na área de processo civil, que também é uma outra área que o Vitor anda super bem. Então, diante desse contexto, a gente vai... E não me deixem esquecer, antes de eu entrar na matéria, eu preciso só falar uma coisa do final do nosso módulo aqui, do início do próximo, tá? Mas, para não perder o fio da meada, hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente, né? A ideia é que a gente tenha aqui uma análise do procedimento de verificação de créditos por camadas. Então, cada um aqui vai botar um chapéu diferente, né? Vai fazer um papel. Eu vou fazer o papel do acadêmico / professor, porque eu vou apresentar o procedimento de verificação de créditos de vocês etapa por etapa. Então, eu vou abrir, vou construir um fluxograma com vocês. É uma aula que tem um slide só, né? Então, eu vou construindo, vou dando o conceito da etapa, para que serve, qual é a função. Aí a Dani vai botar o chapéu de administradora judicial, e aí ela vai tecer todos os comentários pertinentes à atuação da administração judicial, detalhando o procedimento de verificação de créditos na visão de quem está fazendo a verificação, né? Pelo menos na fase administrativa é função do AJ. Então, ela vai dar essa camada prática na visão do administrador judicial, e aí entra o Vitor na sequência, e vai ser sempre esse triozinho, não necessariamente nessa ordem, mas daí o Vitor vai botar o chapéu do credor, e aí vai dizer como é que ele vê, como é que ele está vendo essa situação, como é que ele vai defender o interesse do cliente dele, quais os problemas que ele enxerga da parte do credor, as grandes questões, as grandes temáticas, enfim. E a gente vai fazer aí esse tripé com vocês. Vamos ver se funciona, né? Aqui é tudo uma experimentação também. Mas, assim, boa vontade não vai faltar, né? A ideia é a gente fazer uma coisa realmente mais dinâmica. Talvez a gente tenha até uma aula mais curta hoje, em torno de 1 hora e 15, não sei. Às vezes a gente acha que não tem tanto conteúdo, mas a discussão vai e a gente acaba se alongando. Mas a ideia é fazer uma aula um pouco mais leve, um pouco mais light, já que, né, afinal de contas, é sexta-feira, é final de módulo, vocês também devem estar um pouquinho cansados. O que eu queria falar para vocês de ordem prática é o seguinte, tá? A gente tem a aula de hoje, enfim, conosco aqui, e na próxima segunda-feira a gente tem a última aula do módulo 1, que é sobre consolidação processual e substancial com o Pedro Bortolini, que é juiz lá em São Paulo. E aí a gente tem um encerramento do módulo 1. No módulo 2, fica aqui o spoiler já, só para vocês saberem quem são os professores confirmados. E, na verdade, a gente está com todos os professores confirmados até o final do curso já. Mas a gente vai liberando aos poucos só para, enfim, para efeito de organização. Mas o módulo 2, que tem as temáticas mais ligadas a plano de recuperação, então a gente tem uma aula sobre plano, uma aula sobre Assembleia Geral de Credores, voto abusivo, cram-down, uma aula sobre plano alternativo, uma aula sobre decisão homologatória do plano, questão de CNDs, cumprimento, e uma aula sobre efeitos do plano. É um módulo com 5 aulas. A gente tem na primeira aula o professor Marlon Tomazetti,
aquele dos vários livros de direito comercial, enfim, do curso de direito comercial, que está aqui comigo também em Fortaleza, né? Estamos todos juntos aqui num congresso, no mesmo hotel, e ele está confirmado já para o nosso curso, para a primeira aula de plano. Na segunda, sobre a GC, voto abusivo e cram-down, é o Marcelo Sacramone, autor do livro Comentários à Lei de Recuperação e Falências, ex-juiz, agora advogado. Na aula 3, sobre plano alternativo, a gente tem o Álvaro Mariano, que é professor da Universidade Federal de Goiás, grande amigo meu, todos são, na verdade, todos vocês são, mas, enfim, o Álvaro foi meu colega de USP no doutorado e vai dar essa aula de plano alternativo. Sobre a decisão homologatória, CND e cumprimento do plano, ninguém melhor do que o Dr. Paulo Furtado, juiz da segunda vara de recuperação de recuperação judicial e falências de São Paulo, né? Então, a gente vai ter um juiz especializado falando de decisão homologatória, e depois, com os efeitos do plano, a gente tem a Natália Chaves, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que é professora da matéria de recuperação e falência, então vai tratar dos efeitos do plano. A gente tem um módulo bem legal aí. Assim, o módulo primeiro, acho que está sendo assim, está indo bem a contento, vocês aqui podem dizer melhor do que eu, mas o módulo 2 aí também promete, acho que vai ter bastante aula bacana para vocês. Tem uma folga de um mês, né? Depois as aulinhas concentradas vai dar para dar uma descansada. Eu sei que todos vocês aí são profissionais, trabalham bastante, devem estar cansados de assistir aula à noite aí várias vezes por semana, então me parece que um respiro aí de um mês faça bem. Se alguém tem alguma dúvida sobre a organização do curso, ou sobre qualquer coisa que vocês queiram perguntar, senão a gente passa para a aula de hoje. Tudo certo? Então tá. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Estamos com 64 almas nesse momento aqui, presentes. Vou fechar umas coisinhas aqui para liberar espaço. Quem está rindo, Dani? Eu vou conseguir compartilhar, não te preocupa. Não, tô tranquilo, tô bem. Tô aqui, ó, tô relaxado. Relaxa, tá aqui, ó. A Dani acha que eu não sei, assim, lidar bem com tecnologia, mas eu vou provar que ela tá errada. Olha só, Ó, arrasou. então tá. Então, Vai ter alguma obra de arte nesse slide? sempre tem uma coisinha ali, um espaço para criatividade, né? Só não tá dando aqui. Peraí, que deu algum tipo de problema. Vamos lá. Que estranho. Dani, se eu te mandar, tu quer compartilhar comigo? Claro, João, pode me encaminhar que eu vou tentar ver para fazer. Tu vai rir bastante de mim, mas tudo bem. Me manda aqui que eu vou ver para te ajudar. Tá bom. Aconteceu alguma coisa. Provando o ponto dela, hein? Putz. Não, o problema é assim. Junto só tá compartilhando tudo que tu tá fazendo. Tá, peraí que eu vou voltar ali, só um segundinho. Isso. Já vamos voltar. É, Parar de apresentar. Isso, agora tá tudo bem. Vamos lá. Agora ninguém vai ver minhas coisas secretas aqui. Não. Essas pastas secretas, essas coisas aí, daí a gente não vai ter acesso. Tá ótimo. Só um pouquinho. Papapá. Pastinha aqui mais fácil. Tá. Daniela.
Oi, Dani. Tá. Assim que eu receber, eu já... Mas igual, acho que tu já pode começar a conversar um pouquinho, né? Posso, mas é tão mais bonito começar quando a gente tem o... Não recebeu? Recebi. Tá, então vai. Faz aí. Faz a tua mágica. Foi de propósito, está subindo o número de participantes, a gente está com 71 agora. Fora os que estão na Não, tela. foi uma técnica muito bem Deve pensada. dar uns 80 aí já. Só para aumentar o... Só um pouquinho. Dani, não nos decepcione, por favor. Estão todos Vocês aí. estão vendo direitinho? Então, acho que era isso que ele queria. É isso aí, viu? Tem uma obra de arte aí na saída. É um quadro de um surrealista belga chamado René Magritte, e ele apresenta uma figura enigmática, né? É um sujeito desconhecido, né? E isso me lembra muito a questão da verificação de créditos, porque basicamente o procedimento da verificação de créditos ele é um procedimento que serve ao propósito da gente identificar fundamentalmente quem é o credor que vai participar do processo da recuperação judicial e também o credor que vai participar do processo da recuperação da falência, né? Claro que a nossa aula aqui é uma aula focada na recuperação judicial, já que o curso é de recuperação judicial, mas isso não impede que a gente possa tratar um ou outro ponto aí sobre a questão da falência, até porque o procedimento é o mesmo, né? Claro que com algumas peculiaridades referentes a cada uma das ações, mas o foco vai ser a recuperação judicial. Até eu estava separando para vocês, para botar no slide, o procedimento de verificação de créditos, o incidente de verificação de créditos públicos. E aí eu lembrei depois, não, mas o incidente de verificação de créditos públicos é procedimento específico da falência, né, Vitor? Então, vamos deixar para o curso de falência que vai rolar aí no segundo semestre. Então, o foco é a recuperação judicial, e sempre lembrando que a gente não tem procedimento de verificação de créditos na recuperação extrajudicial. Sempre vale pontuar. Muito embora, né, Dani, cada vez menos isso seja uma verdade, né? Porque nas recuperações extrajudiciais, a gente tem descoberto que, inclusive nas pequenas, né, existe um procedimento, sim, de verificação da lista de credores, que não depende só das impugnações feitas pelos credores, né? A lista apresentada pelo devedor. E, então, nesses procedimentos de recuperação extrajudicial, onde há indicação de um administrador judicial ou perito, né, se faz, sim, uma verificação de créditos, muito embora não siga o procedimento que a gente vai ver aqui hoje. Depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre como é que faz um procedimento de verificação de créditos na recuperação judicial, na extrajudicial, pode perguntar para a Dani, porque essa aí ela sabe, assim, ó, de trás para diante, né? A gente fez algumas aí bem pesadas nos últimos tempos. Mas então, como a figura sugere, é um procedimento por meio do qual a gente tenta identificar quem são os credores de um determinado devedor, quanto é devido para esse credor, quais são os dados básicos desse credor, como, por exemplo, o endereço dele, mas também, na questão do crédito, e associada à questão do crédito, a gente precisa identificar qual é a classificação desse crédito, qual é a natureza dele, que documento deu suporte para o lançamento do crédito, entre outros itens. Então, no final do dia, o que se quer é descobrir exatamente quem são os credores e quanto é devido para cada um e de que forma é devido. Tudo isso parte de um pressuposto, né? Qual seja, o devedor tem
a relação das pessoas para quem ele deve e de quanto deve para cada pessoa, ou supostamente tem, né? Só que o sistema, o legislador, ele não confia na informação prestada pelo credor, pelo devedor. Por uma série de razões. Primeiro, porque o devedor pode ter problemas de controle no seu contas a pagar. Então, né, pode ser que exista alguma defasagem, algum descontrole, alguma coisa nesse sentido. E também o legislador ele acaba também pondo uma questão, uma dúvida no que diz respeito à lisura do procedimento empregado pelo próprio devedor, porque o devedor pode, às vezes, esquecer de botar um crédito e, às vezes, o devedor pode esquecer de botar um crédito, né? Entre aspas mesmo, porque pode deixar de listar um credor de forma maliciosa, ou até listar um credor que não deveria estar listado de forma maliciosa. Então, esse procedimento de verificação de créditos, ele é um procedimento de filtragem da informação prestada pelo devedor. E um outro ponto importante que a gente vai ver na sequência, e eu prometo que eu já vou botar aqui um início de fluxograma, é que o procedimento de verificação de créditos ele vai se desdobrar em duas principais etapas, né? E ele considera dois tipos de credores, de acordo com o comportamento que eles tomam dentro dessa sistemática. Então, nós vamos ter uma fase administrativa de verificação de créditos, que é desenvolvida perante a administração judicial, é totalmente extrajudicializada, ou seja, a habilitação e a divergência vocês entregam para a Dani, né, literalmente, chega para ela, e ela vai fazer o julgamento dela lá, e vai pegar aquela lista que o credor apresentou e vai mexer nela, e vai gerar a lista da Dani, né, ou a lista do AJ. Né. Nesse ponto, o Vitor vai, né, se tiver credor que não está habilitado, vai propor habilitação. Se o crédito dele lá, que está apontado como sendo, sei lá, de 120 milhões, na verdade é de 180 milhões, porque o Vitor só trabalha com crédito grande, ele vai lá, mete uma divergência, e aí começa ali o procedimento, né, começa a enlouquecer a Dani. Mas isso é tudo ali numa fase administrativa que vai gerar uma lista do administrador judicial. Enfim, não quero entrar em detalhes aqui, porque depois a gente vai passar por esses pontos no fluxograma. E o procedimento de verificação de crédito, ele pressupõe uma fase judicial, ou ele tem previsto uma fase judicial, que pode ou não pode acontecer, a depender da situação, mas normalmente acontece. E aí a análise é feita depois lá pelo magistrado. E tem, além desses dois grandes subsistemas, né, o administrativo e o judicializado, existem dois tipos de credores, fundamentalmente. Os credores que observam os prazos legais, que são os credores tempestivos, e tem os terrores da Dani, que são os credores intempestivos, né, que aparecem em qualquer momento do processo e pegam o veículo que está ali à disposição deles para poder habilitar o seu crédito. E aí esse veículo pode tomar a forma de uma ação, de uma impugnação de crédito, ou de uma retificatória, ou mesmo um simples ofício da Justiça do Trabalho. E aí tem que ver como é que a gente vai ajustando essa lista de credores em razão desses credores retardatários. E tem lá, sofrem alguns efeitos, que são próprios da falta de diligência deles, mas que a gente vai ver também na sequência. Pode passar, Dani. Então, o slide vai voltar a imagem, porque eu não sou também tão criativo, né? Volta, Dani, volta. Volta, um passinho por vez. Nós vamos devagarinho. É só a lista inicial que tu quer. Só a lista inicial. Nós vamos construir pecinha por pecinha. Beleza, vamos lá então. E vocês vão ver assim aqui de forma muito criativa as pecinhas, né? O fluxograma ele vai se aproximando da figura enigmática e no final vai aparecer quem é o credor. Ali. Tá? Vocês vão ver uma foto da Dani. Não, tô brincando. Vai aparecer ali uma imagem ali, vai terminar justamente ali entre a gola do sujeito e o chapeuzinho que ele está utilizando. Pois bem. Pessoal, o procedimento ele parte de uma lista inicial. Como eu disse para vocês, essa lista inicial ela só pode vir da pessoa que tem conhecimento
né, acerca de para quem deve, né, para quem deve. Então, é evidente que a lista inicial ela precisa partir do devedor, porque é o devedor que tem o contas a pagar, que é o contas a pagar, é o relatório gerencial dele, contábil gerencial, constando todas as obrigações que ele tem para pagar, né? E a partir desse relatório gerencial que o devedor ele elabora essa lista inicial. De que forma essa lista inicial ela entra no processo? Aí depende do tipo de procedimento. Eu sei que eu não ia falar de falência, mas eu vou falar, né, até para poder diferenciar, porque na recuperação judicial, pelo artigo 51, inciso 3, é documento obrigatório da petição inicial, né? Então, o devedor precisa instruir a petição inicial com a lista de credores. Esse é documento obrigatório, dizendo o quê? Nome do credor, valor do crédito, natureza desse crédito, se é trabalhista, se tem garantia, se não tem garantia, se é quirografário, e assim por diante. A classificação do crédito, se a gente está falando de uma recuperação, vai ser classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. O endereço do credor, o endereço eletrônico do credor e o regime de vencimento daquele crédito e, que quase nunca vem, né? Né, Dani? Essa partezinha aí o pessoal esquece. E também uma indicação do documento comprobatório, ou seja, assim, onde que está, né, aquele crédito no mundo, né, se é numa nota fiscal, enfim, coisa que me parece também não tem vindo, né, Dani? Não vem esses dois elementos, o regime de vencimento e o documento comprobatório do crédito, são itens solenemente ignorados. A Mariana está aqui, a Marinara, desculpa, está dizendo que esse nunca vem, né? Eu também não vi aí, né? Não lembro de ter visto. É sempre bom perguntar se alguém viu, conta aí, e se tem, manda, para a gente compartilha, para a gente poder saber, né? E eventualmente mudar o discurso. Mas fato é que vem com a petição inicial. Pessoal, se é um caso de falência, aí varia, né? Porque na autofalência, que é o procedimento de falência requerido pelo próprio devedor, que entende não ter condições de seguir no mercado, como é uma iniciativa dele, é peça obrigatória também do processo de autofalência, né? E se é uma falência requerida por credor, a gente tem que lembrar que o processo de falência ele vai se desenrolar por uma fase de conhecimento até que se decida se é o caso da empresa falir ou não, né? Então tem o período de falência do credor, o juiz vai mandar citar o devedor para ouvir, vai vir defesa, provavelmente, vai ter instrução probatória, e depois vai vir uma sentença que eventualmente vai decretar a falência desse devedor. Uma vez decretada a falência desse devedor, aí o juiz, né, na sentença falimentar, precisa intimar o devedor para que apresente a lista de credores no prazo de 5 dias. Né? A gente muito recentemente teve uma falência aqui no escritório, inclusive, em que o magistrado mandou o administrador judicial apresentar a lista de credores na falência, porque era uma recuperação judicial que foi convolada em falência, então acredito que o juiz tenha entendido, no caso, que o administrador judicial já dispunha dessa lista de credores e que seria o caso dele botar no processo. A nossa orientação interna foi de que não, essa lista precisa partir do devedor, porque a recuperação judicial se desenrolou e ele tem contas a pagar ao devedor que enfim, estava ativo, e a gente precisa partir da lista do devedor, até porque a gente precisa elaborar a nossa na sequência e precisa ter esse momento até de contraditório, porque os credores precisam apresentar habilitação e divergência. Né? Então, essa lista, ela vem ao processo logo no início dos procedimentos, na recuperação judicial e na autofalência, na petição inicial e na falência requerida pelo credor logo depois da sentença falimentar. É uma lista provisória, precária, inicial, não confiável, e eu não estou aqui dizendo que o devedor seja um cara que não mereça a nossa confiança, eu só estou dizendo que existe uma boa chance de ter algum tipo de erro ali. Dani, tem algum comentário para fazer sobre essa primeira etapa? Não, realmente, assim, a respeito da lista inicial, é só a questão, né, que tu disse, porque a gente nunca vê o regime de vencimento e nem a origem,
Na verdade, a gente até vê, mas é que a gente vê de uma maneira, porque cada devedor interpreta a legislação de uma determinada forma. Então, a gente vê, por exemplo, alguns às vezes escrevendo regime de vencimento, eles escrevem parcelado ou à vista. Daí o outro escreve, por exemplo, anual, mensal ou semestral, ou enfim, qualquer outra periodicidade. Então, não existe, na verdade, a gente vê, sim, né? Inclusive porque na constatação prévia a gente precisa fazer essa análise e a gente olha para ver se tem ou não tem a questão de regime de vencimento e documento que dá origem. No entanto, o que de fato é diferente é que cada devedor faz de uma determinada forma. Então, não existe uma orientação específica a respeito do que se considera, o que tem que colocar ali nesse tópico em específico. Então, era só mais isso. A gente vê, sim, porque é necessário que a gente veja numa constatação, mas, enfim, cada caso a gente simplesmente olha e vê o que está escrito. Se tiver numa coluna, né, regime de vencimento e tiver a origem da dívida, simplesmente está cumprido o requisito. Porque a gente não tem como saber exatamente o que se imagina que o legislador ele quis dizer com isso. Exatamente. Vitor, se sinta super à vontade para falar ou não falar no momento que tu quiser aí. Não, tranquilo. Boa noite a todos, né? Queria agradecer aí o convite do Scalzino e da Dani, né? Queria dizer que o que ele falou no começo é mentira, mas a gente acredita sobre a minha pessoa, a amizade tem dessas coisas, né? Queria saudar aqui alguns colegas que eu vejo, o grande Luiz Miguel, que eu não saudei no começo, entrei boa noite, enfim, vejo alguns outros, vários, mas todos se sintam abraçados aí na pessoa do Luiz. Mas um ponto que eu acho que é importante, e aí muito pelo viés do credor, JP, é que, de fato, não vem a origem, tá? Não, eu confesso que não vem, pelo menos na maioria dos casos aqui no Nordeste, né? 99% não se discrimina qual se está em nota fiscal, se é contrato, isso não se discrimina. E também, mas é uma coisa importante para o credor observar essa lista, porque às vezes quando indicar a data de vencimento, essa data pode estar errada. E aí é importante o credor ter essa diligência de você olhar qual a data que tá lá e você diligenciar junto ao administrador judicial, quando você for fazer sua habilitação ou divergência na fase administrativa, você ter o feeling de juntar se aquele dado, né, tá errado ali, aquela data de vencimento, você mostra o documento, tá? E indica a data correta. Por quê? Quando você for fazer o cálculo de atualização até o marco temporal do inciso primeiro do artigo 9º, você vai mostrar. Então, seu crédito pode variar para cima ou para baixo. A depender se a data de vencimento for, vamos dizer, mais antiga, o seu crédito fica maior. E se ela for mais jovem, fica menor. Então, isso impacta aí, isso vai ter mais na frente desdobramentos até políticos. Por exemplo, se você tiver numa classe quirografária e o seu crédito for alto, às vezes 2, 3 meses de correção lhe garantem uma posição política de você ser ou não o maior credor nesse ponto. Né? A gente viveu, num passado recente, né, grandes recuperações judiciais aí, como 1, 2, 3 milhas, que se levou meses para se constituir a lista, né? Que é como o professor Ivo Weisberg fala, que é a recuperação judicial que chega na sexta e a turma tem que distribuir na segunda. Americanas foi sem lista, então, assim, em alguns casos muito grandes, né? Acaba que é uma certa flexibilização da lista, mas também a lista, e aí para quem atua pelo credor, se distribui sem lista, caso de, eu já tive caso, que o devedor distribuiu sem lista de credores, teve um caso e o tribunal suspendeu o deferimento do processamento. Disse, esse documento essencial não dá, porque eu não consigo nem ver o valor da causa, e aí tem uma coisa mais antecedente, que eu não consigo sequer calcular as custas, então eu acho que eram esses dois apontamentos que eu queria trazer inicialmente. Perfeito. Então, excelente colocação, Dani. Vamos no próximo botãozinho aí.
Isso. Aí o que acontece? Pode vir um outro já. Aí as providências que cabem, né, para o administrador judicial, porque estamos falando de recuperação de novo, né? Então, recebeu a lista de credores na petição inicial, o juiz provavelmente mandou fazer uma constatação prévia, segundo a aula lá do Daniel Carne, que inclusive eu não estava, infelizmente, presente na aula, mas é o cérebro inventor da constatação prévia, que é um belo procedimento. Eu não gostava no início, eu confesso para vocês, mas hoje em dia eu sou digamos assim, fui convencido e convertido em um cara que entende que a constatação prévia é um procedimento de fato importante. Mas, enfim, fecha parênteses, teve a constatação prévia, provavelmente, o administrador, daí, né, o juiz recebeu o laudo, deu o processamento da recuperação judicial, nomeou o administrador judicial, mandou publicar a lista de credores do devedor e ordenou que o administrador judicial fizesse o envio das cartas para os credores. Dani, como é que funciona essa dinâmica de publicação de lista e envio de cartas? Porque são dois mecanismos de informação, né, que a gente tem. Um pelo diário oficial, né, baseado em publicidade ficta, né, que todos conhecem. Um bem mais pessoal, no sentido de que são enviadas correspondências aos credores. Mas qual é a dinâmica entre um e o outro? Quais são a peculiaridade do dia a dia do AJ ao elaborar, em especial, as cartas? Da onde é que segue esse procedimento? Como é que é a prática aí? Não, eu acho que aqui, na verdade, a publicação da primeira lista depende de cada cartório, né? Então, tem alguns cartórios em que é o administrador judicial que é responsável por elaborar o edital, mandar para o cartório faz a publicação. Existem outros que eles já fazem direto a publicação, então eles só entram em contato conosco para solicitar mesmo que a gente mande a lista de credores do devedor em Excel, e daí eles mesmos montam o edital, né? Então, isso depende muito do ponto de vista do AJ, quem é que faz, mas, basicamente, a informação sempre vem do administrador judicial, porque o assessor, enfim, o magistrado, ele não vai entrar em contato direto com o devedor, ele vai entrar em contato com o administrador judicial, então é ele que intermedia essa situação. Daí, no que diz respeito ao envio das cartas, aqui tem uma questão que tem cada vez mais sido um desafio para o administrador judicial, que diz respeito à forma de envio dessas cartas, né? Como é que tu faz para que os credores tenham acesso, consigam de fato receber? Porque antigamente se mandava as cartas físicas. Daí, atualmente passou, inclusive já tem vários despachos de deferimento do processamento em que está escrito que o administrador judicial está autorizado a encaminhar a correspondência via e-mail, certo? Então, hoje em dia, o administrador judicial já pode encaminhar a correspondência via e-mail. Mas agora passou, inclusive, a ser também exigido, muitas vezes, que o administrador judicial crie grupos, né, enfim, de transmissão no WhatsApp para mandar isso via WhatsApp. Que o administrador judicial crie, por exemplo, uma espécie de push no seu site para que os credores eles possam se cadastrar, e toda vez que a gente faz o upload de alguma documentação, eles recebem por e-mail. Então, começou a surgir outras formas de comunicação dos credores, que não necessariamente é o envio de uma carta física e também não é necessariamente o envio de um e-mail, que começou a surgir, e hoje em dia, inclusive, existem plataformas que podem ser contratadas pelo administrador judicial, caso o número seja muito grande de credores, para que sejam enviadas essas correspondências, garantindo que, de fato, o credor receba. Porque, inclusive, a gente tem um caso de uma recuperação judicial que agora a gente está numa situação delicada ali, porque o Ministério Público entende que nem todos os credores foram notificados, né? Nem todos eles receberam as correspondências, o que é verdade, porque, de fato, não receberam. E daí, basicamente, o processo a gente já está nisso faz uns 6 meses, com o Ministério Público querendo que a gente tenha formas de comunicar esses credores, e a gente esbarrando justamente porque a lista vem do devedor, então o endereço vem do devedor, o telefone vem do devedor, tudo isso vem do devedor,
e daí a gente fica um pouquinho, às vezes, de mãos atadas, sem saber como é que a gente vai atrás dessa informação. Então, hoje em dia, a gente, na verdade, contratou, né, por exemplo, Serasa, SPC, então a gente entra nessas plataformas com o nome e o CPF do credor, e daí lá consegue telefone, consegue e-mail, talvez aqui tenha uma questão de LGPD, né, sobre a gente estar utilizando os dados para esse fim, mas é como a gente tem feito hoje em dia para conseguir superar essa questão. E eu já vou perguntar uma coisa para o Vitor, mas é um pouco... Porque a dinâmica entre esses dois meios informativos ela é mais ou menos a seguinte, né? E a gente entende o Ministério Público, que o Ministério Público tem interesse em reduzir a assimetria informacional do credor menos preparado, que é o credor trabalhista. E está absolutamente correto nesse sentido, a gente super entende. Mas as cartas, elas têm uma natureza meramente informativa. O procedimento ele se desenvolve da publicação da primeira lista, que, né, é a publicidade ficta, e às vezes, de fato, por uma questão do próprio devedor não ter o controle adequado, o administrador judicial às vezes fica em maus lençóis, no sentido de não ter acesso, de fato, aos dados básicos do credor. A gente poderia até cogitar de qual seria a responsabilidade de um devedor que, de fato, não tem os dados necessários de seus credores, que são outros 500, né? Mas eu queria ouvir do Vitor também um pouquinho, porque do lado de lá, quem recebe a carta é o cliente do Vitor, né? E aí eu queria entender nessa dinâmica, né? Eu imagino que o credor diligente, ele sabe, porque está acompanhando a situação da empresa e vai ouvir falar que a empresa entrou em recuperação. Mas se também acontece de ficar sabendo só pela carta, se tem alguma sistemática de acompanhar edital, depois que recebe a carta, assim, como é que se dá ali aquele passo a passo ali no day after da informação? Então, João, varia muito, tá? Varia muito. Eu acho que a dimensão da empresa e o setor e a relevância vai dar publicidade ou não, né? Mas vamos lá, se for uma empresa de, sei lá, de prestação de serviços públicos, que eu já trabalhei, por exemplo, uma empresa concessionária de ônibus, tá? Ela faz transporte coletivo. Dificilmente ali os players, dificilmente você sabe até que a empresa está em recuperação judicial. Tá? Então, o credor do dia a dia, às vezes ele nem vê, ele vai ficar sabendo pela carta ou pelo e-mail, ou enfim. E aí acontece que, como ainda, hoje em dia bem menos, mas vamos dizer, não vou falar no Velho Oeste, mas nos idos de 12, 13, 15, o cara pegava aquela carta, olhava, deixava lá e um dia ele se lembrava, eu recebi aqui essa carta, doutor, o que é isso? E muitas vezes o prazo de habilitação ou impugnação do crédito administrativo já tinha passado. E aí isso gerava outros efeitos que a gente vai abordar mais na frente. O credor, que é um prestador de serviço contínuo, né? O financeiro dele cobra ali a empresa, o cara diz, não, a gente está em recuperação judicial, a gente não pode mais pagar essa fatura, né? Então, aí esse credor, normalmente, ele tende a procurar já o advogado. Mas eu acho que o recorte mais importante que a gente tem que fazer aqui, e foi feito tanto pela Dani quanto por você, João, é o seguinte, a carta ela é um ato, vamos dizer assim, ela existe, mas ela não tem muito sentido, tá? Porque para fins de prazo e para fins de prática de qualquer ato, não se conta dela, e isso confunde muito o credor. Aí isso confunde, porque eu já tive casos de grandes credores, cara, não, mas doutor, eu recebi a carta, eu só recebi, porque às vezes a carta chega depois, acontece da carta chegar depois do prazo do edital. E aí o cara disse, não, mas eu recebi a carta agora. Eu disse, não, mas aqui no edital, não, mas eu não estava, não, mas o seu nome estava. E eu tive um credor que disse, não, mas eu tenho a obrigação de ler o meu nome no diário. Eu disse, não. E tem uma outra coisa que é tipicamente do procedimento de recuperação judicial, né, que não existe obrigação de cadastramento do nome do advogado no rosto dos autos ali no sistema.
Na verdade, aqui a nossa prática no escritório é arcaica, é push, tá? A gente se cadastra, mas também coloca no push. E aí, assim, todas as recuperações que a gente atua é obrigatório, pelo menos uma vez na semana, entra no processo e vê o que aconteceu. É artesanal, mas é o que a gente tem. Porque tudo bem naqueles que publica, a gente ainda dá uma flexibilizada, mas demora, entendeu? Eu peguei um caso no Tocantins, eu acho que foi no Piauí, ele levou 4 meses para poder cadastrar. Então, até lá você vai seguindo do push. E o push, você sabe que é aquilo, né? Juntou uma petição, se for push do EPRO, que ele manda. Fez isso, manda. E aí você tem que toda hora tá visualizando. Mas eu acho que o recorte mais importante é essa confusão que a carta causa. Né? E acho que é engraçado, Vitor, porque eu sempre comento isso, principalmente com os alunos da graduação, que eles tentam entender a lógica disso, né? Por que carta e edital? E eu digo, olha, na verdade é que o legislador desconfia de todo mundo. Primeiro que ele desconfia que ninguém vai ler a lista, o edital, né? Ninguém lê o Diário de Justiça e, de fato, não lê mesmo, né? Então, o legislador desconfia da publicidade legal. E, além disso, o legislador desconfia da lista do devedor, né? Porque se todos os endereços tivessem corretos, era só mandar as cartas e deu. Então, na verdade, nesse estado de múltipla desconfiança por parte do legislador, ele adotou 2 formas de comunicação, sendo que só uma vale, a outra é só reforço, né? A carta é só reforço, e tudo parte, né, Dani? A gente pode até clicar no botãozinho ali, então, da publicação da lista de credores. O Luiz Miguel quer falar. Aliás, eu nem apresentei o Luiz Miguel para vocês, pessoal. O Luiz Miguel é professor do curso também. Isso é uma das coisas legais que a gente tem aqui, porque os professores, vários deles, eles assistem às aulas também. O Luiz Miguel vai lá para adiante, né, no modo especial de tópicos avançados, falar de cautelares com a gente. Mas fala aí, Miguel. Não, professor, obrigado pela apresentação, tá? Oi, pessoal. Outro ponto que eu vejo, né, é o seguinte, que a base de dados dos devedores, não só pela desconfiança que existe, às vezes, pelo devedor omitir naturalmente algum endereço correto, às vezes a base de dados é desatualizada. Então, dependendo da quantidade de credores que ele tem, etc., ou às vezes é incompleto, né? E aí, no dia, na semana, na quinzena que ele vai pedir a recuperação judicial, ele pede para as pessoas irem atrás desses endereços. Esses endereços são fornecidos de forma incompleta e acaba virando uma impossibilidade, talvez fática, porque ele não tenha isso também, e aí é a forma como a gente tem, né? A gente tenta enviar cartas e tenta, as que não serão recebidas, a gente tenta suprir com o edital, né? Mas só por uma questão de desconfiança, eu acho que sim, mas também uma questão de double check, digamos assim, talvez, do legislador. E eu acho que, né, Luiz, a principal dificuldade é esses dados quando a gente está falando de RJ de produtor rural, né? Nossa. Porque daí, quando a gente está falando de RJ de produtor rural, o credor assim, muitas vezes a gente tem que o credor é o cara que cria boi, que literalmente ele cria boi numa região lá X, de um distrito, de uma cidade super pequena, que basicamente a cidade não tem um CEP para a cidade inteira, e que como é que funciona o correio? O correio vai até, né, a carta chega até a cidade, daí sai uma notificação e quem tem que buscar a carta no correio é o credor, porque o carteiro não vai ir naquela localidade para fazer a entrega. Exato. Então, a gente também esbarra nisso quando a gente está falando sobre produtor rural. Como é que tu vai conseguir os dados de pessoas que moram em regiões, muitas vezes, que não tem nenhum tipo de... assim, o endereço dela não é formal, não é... que nem aqui eu estou na rua Padre Chagas 79. Não, eles moram na linha 2 da cidade. É isso, é ali que eles moram. Fazenda São José sem número, zona rural. É isso, daí, né, o que tu vai fazer? Como é que tu vai achar essa pessoa para notificar ela? Claro que daí tem, talvez, e-mail, tem o WhatsApp, tem outras formas, mas pela carta física fica mais difícil. E a outra situação que me vê aqui é o seguinte, né, que hoje as pessoas mudam muito, né? E aí, em recuperações judiciais onde consumidores são credores também, né, como 1, 2, 3 milhas, etc.,
muda muito de apartamento, né? Muda muito de região. Então, acaba sendo uma necessidade da contemporaneidade da nossa sociedade líquida aí. Isso aí, né? Fala o Luiz Miguel, que nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul, estudou em Curitiba, né, Paraná, e hoje mora em São Paulo, São Paulo. Exatamente, não, né? Se o Luiz Miguel é credor, que nunca acham ele, né? Não sabe para onde mandar a carta. Eu mudo para os credores não me encontrar, professor. Só em apartamento, eu já morei, só em São Paulo, já morei em 4 lugares diferentes. Então, é muito difícil. Não paga aluguel, dá nisso, né? Fugindo do inquilino, do senhorio. É os credores dos clientes ameaçando, professor. Preciso mudar sempre para não me encontrarem. Agora tem uma outra dimensão que é legal, eu não sei se... o problema agora da tela aqui compartilhada com o slide, que eu não enxergo todo mundo. Mas tem aí estava aí pelo menos no início o Alberto Kringel, que é consultor de empresas que estão em recuperação pela parte econômica e financeira, um dos caras mais experientes que eu conheço na área. E esse é um que podia dar um testemunho de como é que vem essas listas de credores aí com os endereços, porque é ele que prepara esse negócio. Não sei se está aí o Alberto. Não, estou sim. Tudo bom, pessoal? Obrigado. Conta a gente um pouquinho como é que é do lado daí. Como vocês falam, a gente se depara com a recuperanda, às vezes com contas a pagar desorganizado, o cadastro incompleto, e agora com a mudança da lei que exige mais informação, e-mail e demais questões, então é muito difícil de conseguir montar uma lista de credores que facilite a vida da doutora Daniela lá, vamos dizer assim, que fique uma lista mais fácil de ela trabalhar. Então, a gente tem se deparado com muita dificuldade, já porque a empresa, estando em crise, ela já está meio desorganizada com alguns aspectos, né? E, dentre eles, o mais desorganizado, geralmente, é o contas a pagar, né? Então, é difícil, trabalhoso, e a gente tenta fazer o melhor possível para facilitar o trâmite, ou facilitar a vida, o trabalho da Jota, porque facilita o nosso também, né? De quem está como consultor do outro lado ajudando, né? Ou trabalhando, mas a verdade é essa, realmente é difícil. Mas assim, na emergência, hein, Alberto? Manda de qualquer jeito, né? Sim. Eu vou falar algumas coisas aqui que não poderia falar, tá? Mas daqui a pouco falta espaço, tem que completar, a gente completa com um e-mail ou alguma outra e-mail próximo do que se tem, ou vai lá dentro do CNPJ do credor, tenta botar o e-mail que está lá, mas na pressa ou na dificuldade realmente vai incompleta, tá? Vai o número de telefone repetido, você deve enfrentar isso, né, doutora? Muito número de telefone repetido, muitos endereços repetidos, muitos e-mails repetidos, mas a gente tem tentado melhorar, mas às vezes é difícil. E aí você, ao ter que completar uma lista, às vezes fica 2, 3, 4, 5 dias fazendo uma lista, 6 dias tentando confeccionar uma lista, e a crise vem vindo, né? Então, é complicado. Perfeito. O Jean aqui até comentou, né, que para pessoa jurídica é mais fácil localizar algumas informações pelo cartão CNPJ. É verdade, mas a pessoa física, como tu comentou mesmo, Jean, daí dá uma complicada. Daí, muitas vezes, a gente faz isso que eu comentei, que é entrar em Serasa SPC para conseguir, porque daí tu joga lá o nome do credor, o CPF do credor, e aparece os dados, só que daí talvez seja um pouquinho invasivo, mas é uma forma de conseguir essa informação. Não, Dani, mas saiu um julgado, eu acho, do STJ, eu acho que mês passado, falando que para a defesa do crédito e para a busca do credor, não considera a utilização, é válida a utilização de dados sensíveis. Não sabia, mas então agora estou me sentindo melhor sobre entrar no SPC e no Serasa para consultar os dados dos credores, porque muitas vezes eu faço isso. A gente tem até uma assinatura plus, sei lá, alguma coisa assim, do Serasa, só para conseguir utilizar e fazer mais consultas.
É muito, muito bacana a gente ter essas múltiplas dimensões aí que a gente consegue ter um retrato um pouco mais detalhado. Dani, segue um pouquinho ali, então, para a gente avançar, porque da publicação, né, abre prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências. Basicamente, a habilitação é quando o credor não está na lista, né, e ele pede para entrar, e a divergência é quando o credor entende que tem algum tipo de erro no valor do seu crédito, na natureza, na classificação. E eu costumo brincar que mesmo coisas que a gente não costuma considerar podem ser eventualmente objetos de divergência, como o próprio nome, a grafia do nome do credor, ou mesmo o endereço dele, porque isso pode ser informações eventualmente importantes para a expedição de um alvará no futuro, por exemplo, ou pela própria localização do credor para fins de pagamento. Dani. Não, eu só ia fazer um comentário. A Taita aqui, né, que trabalha conosco no escritório de Jaraguá, que a gente se deparou esses dias com uma situação justamente que o que estava de errado era o CNPJ, né, porque o nome era a mesma coisa, mas o CNPJ que estava diferente. Daí o que aconteceu? Veio uma impugnação de crédito e o que a gente teve que dizer? Olha, esse credor não está arrolado. Por quê? Porque aquele credor, com aquele nome, com aquele CNPJ de quem fez a impugnação de crédito, não estava arrolado. Quem está arrolado é um outro credor com outro CNPJ, e não aquele. E daí, por isso que é importante, inclusive, quando o credor verifica que o seu CNPJ não está correto, ele entrar em contato conosco para fazer esse tipo de retificação, porque depois acaba dando problema no que diz respeito quando a gente vai analisar uma impugnação de crédito, porque aquele credor não vai estar na lista. Vai ter um outro credor com outro nome, com outro CNPJ, e nós, como administrador judicial, a gente vai dizer isso. Esse credor não está na lista. Então, só para fazer essa observação, que é importante, sim, comunicar ao AJ sobre, por exemplo, alguma incorreção no nome ou no CNPJ. Perfeito, exatamente, porque o pessoal acha que divergência é só para valor, né, e não é só para valor, nem classe, não só para classe. Aí o que acontece, pessoal? As habilitações e as divergências, elas são apresentadas diretamente ao administrador judicial, né, naquilo que a gente chama de fase administrativa. Normalmente elas vêm por e-mail, ou por meio da plataforma do administrador judicial, né, um site que tenha campos para preencher e, enfim, fazer upload de documentos. E antigamente, né, acontecia muito, né, de mandarem por fax ou mandar um documento por carta R, sim, o fax acontecia. O Alberto com certeza pegou a época do fax aí, de mandar habilitação de divergência por fax, eu peguei também. Às vezes o credor entregava a habilitação de divergência, até o banco ia presencialmente no escritório do AJ entregar o pacotinho contra a assinatura do administrador judicial. Tinha cartórios, principalmente no interior, que tinha uma pastinha que eles recebiam as habilitações de divergências e no final do prazo entregavam para o administrador judicial. Isso eu já não vejo mais. Protocolo postal, quando o AJ era em outro estado, você fazia o protocolo postal nos Correios e salia a data que você colocou nos Correios. Postou. E às vezes acontecia também muito, por desaviso, hoje muito menos, de se protocolar nos autos, né, principal, as habilitações e as divergências, tinha que mandar desentranhar, e tinha juiz que considerava que o cara perdeu o prazo, outros que aceitavam, e tinha um pouquinho de tudo. Dani? Não, sobre isso aqui, é que essa fase de habilitação e divergência, para a gente, né, é o mais delicado, mas isso que tu comentou, né, João, não acontecia, hoje não acontece tanto, acontece sim, acontece muito, durante o período das habilitações e das divergências, os credores, eles peticionarem, tanto diretamente nos autos da recuperação judicial, com a sua habilitação, com a sua divergência, ou distribuírem incidentes como se fosse uma impugnação ou uma habilitação de crédito judicial. Sim. Daí é sempre a dúvida que fica se essa petição, né, ela foi, ou esse incidente, ele foi distribuído dentro da fase da apresentação, né, durante esses 15 dias, o administrador judicial, ele deve ou não deve considerar esses pedidos que foram colocados nos autos, né, cabe ou não ao administrador judicial fazer essa análise. Nós, especificamente, nós analisamos, certo? Então, se o pedido
está no processo ou tem algum incidente que foi distribuído, durante o prazo dos 15 dias, a gente considera como se tivesse sido uma habilitação, uma divergência administrativa, e a gente analisa. Mas, assim, isso é uma questão interna nossa, eu acho que cada escritório de administração judicial vai fazer isso de uma forma diferente, e até hoje não teve nenhuma determinação que eu tenha visto em despacho de juiz dizendo exatamente o que a gente deve fazer durante, né, o que a gente faz se isso acontecer. Mas aqui a gente considera. E daí depois tem uma segunda questão muito importante, que é o seguinte, se o credor ele perder o prazo dos 15 dias para apresentar habilitação ou divergência, mas ainda estiver no prazo dos 45 dias para o administrador judicial apresentar a sua segunda lista, é possível que o administrador judicial receba este pedido, mesmo que ele seja posterior ao prazo de 15 dias, visando justamente fazer uma segunda lista que seja mais relacionada com a realidade, né, seja mais adstrita à realidade, é ou não uma prática que deve ser desenvolvida pelo administrador judicial receber essas habilitações de divergências, mesmo que o prazo tenha acabado. E se ele receber essa documentação, recebe até quando? Porque eu vou receber até o 44º dia, não sei, sim ou não, até quando, qual é o prazo daí que o administrador judicial vai utilizar como corte para receber esses pedidos que vêm fora do prazo. Então, aqui, na verdade, eu não tenho resposta para nada, né? Eu posso dizer aquilo que a gente faz, mas não existe nenhum tipo de determinação, ou eu nunca encontrei uma jurisprudência nos orientando a respeito do que fazer. Então, aqui, eu acho que acaba causando um pouquinho de insegurança jurídica para o credor, porque ele não sabe exatamente o que fazer, e por isso cabe sempre entrar em contato com o administrador judicial e perguntar qual é a medida que ele deve adotar. Olha só, a Renata está com uma colocação ali, ó, no sentido de que agora sumiu aqui, eu vou voltar. Eu vi aqui, JP, ela diz, né, considerando que é dever do AJ elaborar a relação de credores, ela diz que na prática ela costuma analisar mesmo quando tem pesquisa. Mesmo que venha, mas isso até o final do prazo de 45, isso, Renata? Isso. Tá. Aqui a gente também recebe, a gente acaba recebendo, mas sempre a nossa dúvida é, recebe até quando? Né? Porque se eu receber um pedido no 44º dia, o que eu vou fazer? Eu vou ter tempo de analisar? É sempre uma dúvida. O problema que eu tenho com relação a isso, e que me incomoda, assim, olhando o sistema, é a falta de critério. Porque, assim, tudo bem, eu entendo que seja importante tu ter uma lista com o menor ruído possível. O problema é tu estabelecer o critério que tu recebe até o 30º dia e não até o 45º. Porque eu acho importante, eu quero fazer uma pergunta para o Vitor já na sequência, mas Dani, só clica um botão ali, só para o pessoal visualizar, porque, né, já que a gente está falando disso, depois, né, o administrador judicial tem esse prazo de 45 para finalizar, né, finalizado o prazo de 15 dias para a entrega das habilitações de divergência, ele tem 45 para fazer o seu trabalho. Agora, eu quero ver se a Renata, né, tá ali pau e pau na lista de credores dela lá, organizando, e ela recebe uma enxurrada de habilitações de divergências no 43º dia, segundo, 44º, a Dani também. E aí, como é que tu justifica para o credor que mandou no 43º que tu não vai aceitar, mas tu aceitou do cara que mandou no 35º dia? Ó. Espera aí que tem aqui uma questão no chat agora, acho que é Ilho. Ilho Santos, ele fala que o TJSP possui um comunicado interno concedendo prazo de 5 dias para regularização de habilitação ou impugnação de crédito, caso tenha sido protocolada nos autos principais. É o CG 219/2018. E isso também tem a ver com o que o Jean escreveu ali em cima sobre a RJ da Oi, né? Que já passa das 110 mil páginas por causa dessas habilitações de crédito. E agora, eu não sei, eu li alguma coisa sobre isso, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, que saiu uma determinação, inclusive, da juíza, hoje, que cuida do caso da Oi, dizendo, né, que não é mais para os credores
fazerem habilitações de crédito, porque o administrador judicial está autorizado a receber, mesmo que tenha já acabado a fase administrativa há muito tempo, o administrador judicial ele vai continuar recebendo essas habilitações para justamente desafogar o Poder Judiciário, que estava sendo sobrecarregado com inúmeras habilitações de crédito. Então, eu não sei se isso de fato aconteceu, mas eu lembro que foi publicado uma notícia faz um tempo, mais ou menos um mês, a respeito disso, em que foi autorizada. Eu já disse, estão desentranhando todas as habilitações dos autos da Oi. Eu acho que estão entregando para o administrador judicial, né, para que ele possa analisar. Isso também a gente já viu aqui, em alguns casos, né, de, na verdade, tu estender a fase de habilitação e divergência, porque são 15 dias, mais 45, mas muitas vezes se estende, né? Inclusive na falência, a Thay está aqui também de prova que a gente acabou de fazer um pedido assim, uma falência que a gente tem, que a gente está pedindo o elastecimento dessa fase administrativa, justamente para diminuir o número de habilitações e impugnações que venham a ser ajuizadas. Então, foi uma medida que a gente adotou, a gente conversou com o magistrado, né, ele concordou com essa medida, e agora a gente botou no processo pedido também para aumentar esse prazo, para justamente não sobrecarregar o judiciário. Em recuperações também, quando a lista está muito bagunçada, a gente tem casos de elastecimento bem considerável, até de duplo elastecimento. Agora, eu queria também só puxar aqui um pouquinho a brasa para o assado do Vitor, porque tem um ponto importante que eu não falei, agora quero puxar, porque a habilitação e a divergência, pela natureza extrajudicial, ela prescinde da contratação de advogado, né? Não tem custo, é direto com a Jota, enfim, é para ser uma coisa mais simples, desburocratizada, menos custosa para o credor, para ele poder ajustar o seu crédito sem que isso imponha a ele um custo, né? Agora, eu queria também saber da prática ali do Vitor, como é que os clientes dele recebem, ao receber a carta, enfim, perceber a lista de credores, se tem uma diferença assim, de porte de cliente que vai preferir contratar o advogado, que vai botar grana para fazer isso, para habilitar, para fazer direitinho, como é que funciona essa dinâmica? Ou é reservado só para os créditos grandes, esse tipo de contratação, não é? Como é que funciona isso daí? Então, pessoal, esse caso, na verdade, se a gente pegar a letra da lei, né, com a reforma de 2020, existe até uma obrigação do AJ ter no seu sítio eletrônico um modelo, né, de divergência. Então, assim, a rigor, o cliente, vamos dizer, que quiser se expor, ele pode fazer, mas eu confesso que quando ele procura um advogado, ele já, entendeu? Eu já tive um caso de um cliente que ele quis baratear, ele disse, olha, é facultativo aqui eu fazer com advogado ou não, aí você pode cobrar mais barato. Eu disse, só, como você bem disse, é facultativo, né? Essa faculdade não torna o meu trabalho menos custoso ou mais barato, né? É uma escolha sua e no fim ele terminou fazendo, mas tem isso, né? Quem trabalha com administração judicial ou pretende trabalhar, né? É obrigatório ter o sítio eletrônico e é obrigatório que tenha um modelo lá para justamente, né, se tratar de uma fase administrativa. Agora, eu só queria trazer algumas curiosidades, né? Como falaram desse comunicado interno, que tem necessidade de conceder esses 5 dias, mas até trazer uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, e eu me deparei isso quando fui militar no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro ele tem custas judiciais para a fase administrativa de crédito. Isso eu não sabia. Ele tem lá o provimento 22 de 16, tá? E aí ele diz que... Como é que ele cobra da fase administrativa? Mas, e ele diz assim, eu vou até ler o texto aqui para o AJ, e ele diz que o AJ você tem que ir lá na aba de custos, emitir e entregar ao AJ pago. E diz que o AJ tem que... Aí ele diz, quando das entregas de habilitação de crédito, daí ele fala, né, âmbito empresarial pelo administrador judicial, cabe informar conforme o procedimento administrativo em referência, o AJ deve encaminhar, juntamente com o quadro de credores, a listagem de todas as
guias eletrônicas recebidas nas habilitações de crédito tempestivas. Então, assim, na fase administrativa, cabe no estado do Rio de Janeiro, leia-se, aí, quando me pedem uma exposição para credor, eu disse, olha o código de custas lá do estado que você vai, se não for o seu estado habitual, e ver se tem alguma coisa, porque às vezes você pode ser surpreendido com isso. Aí você vai ficar na mão do AJ para se ele vai permitir, aí ele vai dizer, não, aplica o CPC aqui, permite emendar, recolhe, aí é recurso, recolhe. Aí eu garanto que o código de custas ele não vai prever isso, né? A gente também tem que ter cuidado para alguns julgados que eu já vi, que, por exemplo, nessa questão, Dani, que você falou, recebe nos 45 dias, recebe, não recebe. Para a incidência da disposição do artigo 10º, parágrafo 3º, que dispensa as custas, que diz o seguinte, que você, primeiro, para você ter legitimidade, você teria que apresentar um incidente no prazo correto administrativamente. E aí, como é que você comprovaria aí que para obter essa dispensa das custas, né? Eu já vi julgados que aí eu não concordo, é mais controverso, que diz que se você não apresentou na primeira lista, a divergência administrativa, você não pode apresentar na segunda, mas aí, na minha opinião, isso é um erro crasso, porque o AJ ele pode mexer na lista e vamos dizer, o seu interesse de postular só surgiu com a segunda lista. Então, na minha opinião, essa decisão é errada. Eu acho que também a gente, né, sabe que todo mundo trabalha na área, que é uma coisa, mas esses 15 dias, né, sendo o prazo administrativo, são 15 dias corridos, né? Eu acho que faltou só a gente fazer esse recorte aqui, mas tem algumas pegadinhas, entendeu? A exemplo do Rio de Janeiro, que exige as custas, e também eu já recebi cartas de administradores judiciais que dizem o seguinte, até para o credor. Tem administrador judicial que, às vezes, ele não encontra, né, nos documentos contábeis da empresa aquela dívida ali, a origem daquele crédito, e aí ele diz, mande um documento comprobatório do seu crédito. Na carta. Eu já vi. Na carta, entendeu? Na carta, na comunicação. E, assim, depois disso, é uma coisa que eu adoto, porque eu, durante muito tempo, adotei, até sofrer. Eu adotava, não, teu crédito está lá, está tudo certo. E aí, para evitar agora esse novo incidente, todo cliente meu disse, me manda, ele me contratou, não, teu crédito está certo, tá, me manda a documentação comprobatória do crédito, né, e eu vou mandar para o AJ. Né, porque isso no espírito colaborativo até facilita, porque no dia de amanhã, se vier sei lá, na fase judicial, o devedor vier impugnando, o MP, um terceiro, o AJ já tem ali um encaminhamento. Vitor, isso que tu falou agora sobre os credores mandarem, mesmo que o crédito esteja certo, mandar igual algum tipo de comunicação ao administrador judicial, mesmo que seja para concordar, é muito importante, né? Porque daí o administrador judicial, existem aqueles que vão fazer a verificação de crédito só daquilo que tem divergência, e tem aqueles que vão fazer a verificação de créditos de toda a lista de credores de ofício. Existem vários critérios, né, para fazer a verificação de créditos, cada administrador judicial adota o seu, mas, por exemplo, um dos critérios é comparar a lista de credores, né, que foi apresentada, pedir qual foi a data de corte que foi utilizada para fazer essa lista e pedir a documentação contábil relativa a essa data. Daí tu vai pegar a balança patrimonial, tu vai pegar a lista de credores e tu vai bater essas informações. Então, muitas vezes, daí, vai divergir, né? Tu não vai... Porque daí, o que vai acontecer? Tu vai ter uma demonstração contábil, por exemplo, que vai te indicar determinado valor, tu vai ter uma lista que vai te indicar outro valor, e muitas vezes o administrador judicial vai naquilo que está na demonstração contábil, porque é um documento oficial, né? Diferente de uma lista que foi preparada. E daí, se isso acontecer, se o administrador judicial fizer isso e o credor não manda a sua manifestação, o administrador judicial ele pode ir lá e diminuir o crédito. Exatamente. Né? Exatamente, Dani. Pelo lado do credor, eu sempre digo, e eu sofri isso, eu não mandava. Até o dia que o cara reduziu o crédito.
E aí? Aí o cara reduziu o crédito, pô, aí você vai lá, você vai expor o seu cliente a uma sucumbência, que é um assunto que a gente vai entrar ali mais na frente, né? E aí reduz a questão do direito político em assembleia, entendeu? Então, assim, eu acho que, como a gente fala de um processo coletivo, eu acho que você colaborar com o outro ali, né, garante um bom andamento do processo e o resguardo ali do seu cliente. Não, agora tu acabou de me dar uma ideia para a gente mudar a nossa comunicação. Já me mandei aqui, inclusive, uma mensagem para a gente mudar o modelinho que a gente utiliza para pedir para que os credores também que concordem entrem em contato conosco para dizer concordo. Pelo menos a gente tem a manifestação. Não, o legal, e aí eu falo desde o início do curso e as pessoas às vezes não acreditam. Parece que é algo da boca para fora que o professor ensina e aprende aqui, né? Porque a quantidade de informações que a gente vai anotando aqui, essa do Rio de Janeiro eu não tinha a menor ideia, por exemplo. Então a gente vai o artigo, João, é 134B, tá? Para quem quiser anotar, do provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, número 22 de 2016. Muito legal mesmo. Casualmente, a gente nunca teve um caso no Rio de Janeiro, então a gente não tinha conhecimento. E é legal que a gente vai aprendendo, assim, vai trocando experiência, isso só melhora. E, bom, o que acontece, né, Dani, e Vitor, e Iago, Taine, Alberto, enfim, Luiz, pelo menos os que eu estou vendo aqui na minha telinha, ocorre a publicação da segunda lista, né, por praxe, nesse prazo de 45 dias, recebidas habilitações e divergências, é dado um prazo aí para que o devedor se manifeste, formando uma espécie de contraditório administrativo, que é de todo desejável, para melhorar a qualidade da lista, né, para poder ouvir aí os dois lados. E o administrador judicial publica, então, essa relação de credores, que, né, inicialmente vai ao processo com uma petição explicando as razões pelas quais ele mexeu nos créditos, né, porque muito embora a Lei 11.101 não fale na necessidade de justificação, estamos falando aqui de processo judicial e de uma fase administrativa, e tanto no processo administrativo quanto no judicial, a decisão tem que ser fundamentada, ainda que a gente possa controverter sobre a natureza da decisão do administrador judicial, é de todo desejável que haja uma fundamentação. Então, vem a lume essa segunda lista de credores, né, Dani, e abre um prazo, que já pode colocar aí, de 10 dias para apresentação de impugnações, né? E aí a impugnação, ela é dirigida ao juiz, né? Funciona como uma espécie de segunda instância do sistema de verificação de créditos, porque o devedor ele não concordou com a posição o devedor credor, desculpa, não concordou com o julgamento do administrador judicial, ou mesmo o devedor não concordou com o ajuste que foi feito, ou o comitê de credores tem a possibilidade de agir aqui, sócios, Ministério Público, quando abre para impugnação, a legitimação ela abre bem mais. E é um procedimento que ele é apresentado em apartado, tem natureza judicial, aí tem que ver, depende de estado para estado, tem regime de custo, taxa judiciária, tem a necessidade de contratação de advogado, incide aqui o regime de sucumbência, a sucumbência às vezes é grande porque o crédito está sendo impugnado é importante, daí dá discussão se aplica o 10%, se tem aplica CPC, não aplica, agora parece que aplica em definitivo, enfim, a impugnação ela toma toda uma outra característica. Dani, eu não sei o que quer comentar aqui sobre as impugnações. Está contigo. Na verdade, é só para trazer uma questão que muitas vezes a gente vê que causa confusão, porque abre-se o prazo, né, para impugnações, sim, que é de 10 dias, mas mesmo aqui não está no slide, mas também tem a possibilidade de uma habilitação retardatária, né? Então, são duas situações, é uma impugnação de crédito para, de fato, contestar um crédito que foi alterado ou que foi removido ou que foi acrescentado na segunda lista de credores, mas também existe a possibilidade de habilitações retardatárias, né? E é diferente a questão, inclusive, de legitimidade no que diz respeito à habilitação retardatária. Por quê? Porque, como o João falou, na impugnação,
o devedor tem legitimidade para apresentar impugnação de crédito. Quanto a isso, está tudo ok, está na lei, está tudo ótimo. No entanto, a habilitação retardatária, pelo menos o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entende que o devedor não possui legitimidade para ajuizar a habilitação de crédito retardatária. Por quê? Porque o credor tem a faculdade de se habilitar. Ele não é obrigado a se habilitar num processo de recuperação judicial conforme atual entendimento do STJ. Se ele não é obrigado, porque ele pode simplesmente esperar encerrar o processo de recuperação judicial e depois ele executar o crédito novado, né? Se ele não precisa se habilitar, tem-se entendido que a recuperanda não possui legitimidade para ajuizar a habilitação de crédito retardatária. Isso é aqui no nosso Tribunal do Rio Grande do Sul. Não sei como é que funciona nos outros tribunais, agora eu não recordo exatamente qual é o entendimento em Santa Catarina, mas aqui no Rio Grande do Sul é isso que tem acontecido, né? Não pode, o devedor ele não pode fazer uma habilitação de crédito retardatária. Diga, Luiz. Não, só ia dizer, né, o que eu acho que talvez alguém fosse dizer, quanto é bizarro, né, você permitir a execução retardatária do crédito novado. Eu não cheguei a ver isso na prática, mas eu queria muito ver como que vão solucionar isso, porque você tem um plano sendo cumprido, né? Uhum. O plano sendo cumprido e você dá a faculdade de o credor executar, ele executa o quê? Em quais condições? De que forma, né? Assim, só para colocar aqui um ponto de lamentação aqui sobre essa jurisprudência aí, viu? Eu acho lamentável. Só Não, mas reclamar de eu alguma acho que estava pior antes do STJ julgar os EDs, né? Porque até eles julgarem os EDs estava mais preocupante. Daí, quando eles julgaram os EDs, deu, assim, minimamente uma ajustada. Mas antes deles julgarem os EDs, para mim, estava desesperador. Antes dos EDs, você disse que não estava esclarecido se ele se submetia a inovação ou não, né? Exato. Daí, para mim, estava desesperador antes do julgamento dos EDs. Mas depois, pelo menos, deixou claro que era o crédito novado. Daí, eu acho que já deu, assim, uma segurança. Mas antes, para mim, estava complicado mesmo. Deixa eu trazer uma questão aqui. Eu acho que o Willio formulou aqui, ó, ele perguntou se a gente acredita que na hipótese, tá, de redução ou exclusão de crédito de ofício na fase administrativa, o credor deveria uma prerrogativa de uma resposta administrativa em vez de ingressar já judicialmente, visto que não se manifestou na fase administrativa. E, em caso positivo, com a oportunidade dessa manifestação, conversa com os prazos de habilitação e impugnação. Aí, já respondendo, e aí eu passo a bola para vocês, eu acredito que não, Tailho, porque, como eu até pontuei na minha fala, se o seu crédito foi reduzido de ofício, eu entendo que você não pode ser penalizado exigindo-se o pagamento de custas, tá? Porque se você fazendo dentro do prazo, a sua impugnação não vai ser retardatária, tá? E ficaria complicado essa questão de intimar para contar o prazo, quem controlaria esse prazo. Eu entendo que é um incidente de cognição totalmente restrita, tá? Porque aí você não vai conseguir encaixar no prazo dos 45 dias, né? Porque aí se você ficar dando contraditório a todo mundo, mas ou só no caso de ofício, né? E é tanto que quando concluída a lista, né, já há boa prática de toda a administração de que o administrador publicize o relatório, vamos dizer, com a fundamentação de todas as reduções e alterações de crédito que tem, vai conjunto com a lista. Então, ali você conhece, e a partir dali você exercita o seu contraditório já numa fase judicial, entendeu? Ela, por ser fase administrativa, ela não faz coisa julgada, então ela é passível de alteração pela via judicial. Perfeito. A minha opinião, Willio, é o seguinte, eu acho que, pelo menos eu vou falar do que a gente faz. Eu estou verificando a documentação, por exemplo, que eu recebi
na divergência ou na habilitação de crédito. Quando eu estou analisando, por exemplo, vamos supor que seja uma questão que envolva a garantia fiduciária. Eu vou analisar a documentação e, eventualmente, eu vou solicitar a documentação complementar para o credor. E eu acho que a partir do momento em que a gente vai solicitando esclarecimento, vai solicitando documentação para o credor, fica mandando e-mail, fica pedindo, a gente está dando minimamente uma chance para ele ir mostrando todos os elementos de prova que ele possui para comprovar aquilo que ele alegou numa habilitação, numa divergência, certo? Então, eu acho que, sendo o administrador judicial fazendo isso, questionando o credor, querendo saber, de certa forma, permite que ele vá apresentando uma resposta. Porque, por exemplo, se eu vou lá e eu questiono o credor dizendo, olha, então o contrato aqui, por exemplo, de alienação fiduciária prevê que os títulos que foram dados em garantia vão estar previstos num anexo, né, num documento anexo a esse contrato. Eu não recebi o documento anexo a esse contrato. Tu poderia, por favor, me mandar? Aqui é o momento que ele pode pegar, achar a documentação, mandar e já, né, reforçar a alegação dele. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas eu acho que fora esse momento em que a administração judicial vai questionando, eu acho que não seria, talvez não coadunasse com um procedimento abrir, né, uma fase de resposta para o credor da análise administrativa. Eu acho que a fase de resposta é justamente daí a impugnação. E aí... Depois, também só tem ali depois um outro questionamento no chat, João. Não sei se tu vê o chat aí. Tem que abrir. Eu posso ler aqui, é do Jean, tá? Esse devedor concursal não listado na relação de credores teria legitimidade para requerer a convolução e falência por não recebimento das parcelas, descumprimento do plano. Eu acredito ser algo a se pensar. Eu acredito que o Luiz, que já está com a mão levantada, e em sequência dando, são as pessoas mais habilitadas, João, já que trouxeram isso à tona. Vai lá, Luiz. Nossa, desculpa, eu ia deixar de participar aqui, mas essa é uma questão que eu particularmente me sinto muita dor, assim, vamos falar. Por quê? Porque, para mim, né, o administrador judicial, se ele vai excluir de ofício qualquer credor que seja, né, deve haver alguma forma de participação do prejudicado dessa exclusão. Seja mediante, como a Dani falou, com alguma participação mínima, né, seja solicitando documentos, mas eu acho que a intenção do administrador de exclusão deve ser manifestada, né, para que uma resposta coerente e adequada seja recebida. Talvez num prazo curto, de 5 dias, para não atrapalhar, ok. Por quê? Porque, assim, minha forma de raciocinar o processo aqui, se ao juiz não é possível que ele decida sem ouvir todas as partes, construa o devido processo legal, não consigo pensar em algo que justifique que o administrador judicial exclua de ofício sem nenhuma oitiva mínima. Tá? Eu consigo sacrificar um processo cognitivo, fazer uma cognição sumária? Consigo. Eu queria, acho que dizer que a gente impõe um ônus muito grande ao credor se a gente excluir sem ele participar minimamente, porque a impugnação hoje tem sucumbência. Então, acho que, nesse sentido, eu refletiria muito para excluir de ofício um credor, pensando ali em um devido processo legal, tá bom? A forma como eu, assim, isso nunca me surgiu, porque eu sou advogado de devedor, então toda vez que alguma coisa acontece nesse sentido, é problema do credor e não meu, mas pensar, eu iria por aí, tá bom? Quem que fez a pergunta foi o Jean. Tá bom? Tá bom? Ô Luiz, até no contraponto, e como foi eu que falei, eu acho que uma boa prática que a gente discutiu antes aqui, que é o fato do AJ pedir para que o credor envie a documentação comprobatória do seu crédito, talvez saneie vamos dizer, essa questão do contraditório. Eu estou vendo que o seu lado processualista falou mais alto, lhe incomodou aqui nesse momento, mas
eu acho que quem disse isso é Cássio Cavalli, que a gente já tem uma dificuldade muito grande de harmonizar o tempo do direito com o tempo dos negócios. Não que eu entenda que deve ser cerceado e contraditório, porque até quando aconteceu comigo, tá, Luiz, que o crédito do meu cliente foi reduzido e eu não soube de nada, eu até brinquei, eu disse, foi a famosa lista Kinder Ovo, né? Quando eu abri a lista de credores, tinha uma surpresa, não muito agradável, mas tinha. Então, assim, essa questão da decisão surpresa e observando os artigos 9º e 10º, né, que diz que não se deverá sem ouvir previamente e sendo aplicado de forma subsidiária aos processos de insolvência, eu acredito que tem que ser observada, mas eu acho que a gente também tem que pesar que ele vai ter uma segunda prática, mas isso que você fala já se desdobra em outra coisa, que é a questão da causalidade da sucumbência. E aí, quando a gente olha lá para o tema, né, que está afetado, que é o tema 1250, que vai definir, né, para quem não sabe, não sei se eu estou atropelando, João, mas a gente está afetado sobre o regime de recurso repetitivo, o tema 1250 vai definir como é fixada a sucumbência no incidente de impugnação de crédito. Se é por equidade, se é observando o critério ordinário lá do CPC, o mínimo de 10, né? Enfim, a gente vai ter toda uma dogmática que está sendo, o relator é o meu ministro conterrâneo, né? Ministro Humberto Martins, que relata esse repetitivo, vai ser decidido. E dentro dessa perspectiva, aí eu já vou devolver até para a Dani e para o Luiz, né? Eu queria entender, porque a causalidade, principalmente nesse tipo de incidente, ela surge de diversas formas, né? Porque se o credor intencionalmente não lista, tá? Ou se o devedor intencionalmente, o Luiz vai lá e diz, esse crédito é muito relevante, eu me esqueço dele, e aí esse credor tem que ir lá, vai administrativamente, o AJ não conhece, por algum motivo, deficiência de documentação, enfim, e ele tem que ir num segundo momento e se prova lá que o crédito dele era devido, mas ele sucumbe em uma parte. E aí, quem deu a causalidade? Se o administrador judicial reduz de ofício, Luiz, e não dá o contraditório, e aí, quem gerou essa causalidade? Né? Porque eu só passei a ter interesse de agir ali em face da impugnação por uma conduta omissiva ou uma conduta, vamos dizer assim, proposital de outro. E aí, a questão da boa-fé, aí eu sei que a minha pergunta a gente tinha assunto para mais 2 horas, mas se vocês puderem resumir, eu estava curioso para fazer, porque eu olhei para a hora, a gente já está em vias de terminar, e eu não queria terminar sem fazer essa pergunta. Vamos começar pelo professor João Pedro aí, que é o professor de todos nós. Não, é nesse ponto aí eu quero ouvir os processualistas. A gente tem dois de altíssima qualidade, então vai a pergunta para o processualista. Vai lá, Luiz, confio em ti para começar a dar essa resposta. Tá, vou começar então. Eu acho assim, Vitor, mesmo que o STJ diga hoje, por exemplo, que impugnação de crédito não tem sucumbência, tá? Eu manteria esse posicionamento sobre a necessidade, tá, da parte a quem se solicita a complementação de documentação, que ela minimamente saiba a razão da complementação, tá? Porque vamos imaginar, eu botei uma frase muito boa, que eu gosto muito, né, que é o seguinte, que quando a gente vai estudar que o processo é um instrumento, etc., é uma baita inutilidade você dizer o seguinte, o processo, ele tem um fim instrumental. Essa frase só faz sentido quando você diz a finalidade para a qual o instrumento será utilizado. A mesma coisa o contraditório e a ampla defesa. Toda a ideia de contraditório e ampla defesa, ela é guiada pela ideia de que existe uma causa de pedido e um pedido. Então, eu preciso que você complemente isso. Para quê? Para qual finalidade? Esse é o primeiro ponto que eu acho que ajuda muito. E segundo, é o seguinte, me gera um pouco de dúvida esse discurso de que o devido processo legal ele é totalmente incompatível com a ideia de celeridade e eficiência. Se eu tenho tempo
de solicitar documento e o devedor tem tempo de enviar a documentação, eu também tenho tempo de, no momento em que eu solicito o documento, eu manifeste a minha intenção de solicitar essa documentação. A parte administrativa, ela não deixará de ser célere porque eu manifesto a minha finalidade para a qual eu estou requerendo esse documento. Terceiro ponto, eu falei da sucumbência porque é o custo maior e mais expressivo que a gente está tratando hoje, porque ela vem com a ideia de penalidade. Mas se a gente retirar a sucumbência, ainda assim tem um custo de horas trabalhadas pelo magistrado, pelo servidor, pelo advogado que terá que preparar a impugnação de crédito e, principalmente, o processo a mais que será criado para ser decidido e que esse sim tem o custo maior que acaba prejudicando a eficiência e a celeridade de um processo de recuperação judicial. No fim das contas, se você pegar qualquer juiz e perguntar se ele prefere fazer uma recuperação judicial que ele tenha 5, 6 impugnação de crédito ou uma com 200, aí a gente verá facilmente qual que é aqui a recuperação judicial que será mais eficiente. Então, assim, para mim, essa parte de habilitação, o ofício, de ofício, gera esse problema eventual aí. Não sei se a Dani vai concordar comigo, não sei se quem quiser puder discordar. O que eu queria falar sobre isso é que teve uma situação que a gente teve aqui no escritório, em que, enfim, a gente tinha, sim, razão, eu quero dizer, razão jurídica para fazer aquilo que fez, mas que, enfim, a gente modificou consideravelmente a primeira lista de credores para a segunda lista, né? A gente fez isso. E eu confesso para vocês que quando a advogada do devedor entrou em contato comigo e disse assim: olha, Dani, eu sei, a minha documentação estava errada mesmo, né? Eu estou assumindo, tu utilizou uma documentação que de fato estava errada, eu consegui ajeitar ela, mas por favor, vamos fazer uma ratificação dessa segunda lista que tu já botou no processo, para a gente ajeitar essa lista de credores, para a gente não ter que fazer impugnação de crédito. Quando ela veio falar isso para mim, meu primeiro pensamento foi: não, né, não vou fazer não vou ratificar uma lista que eu já botei no processo, a questão de, né, relacionamento com o juiz, como é que eu vou ratificar? Depois, posteriormente, eu pensei, não, mas é que fui eu que fiz isso, né? Claro, eu tinha uma razão para fazer isso, e eu poderia sustentar até o final do processo, e eu tinha razão. Estava tudo certo, não estava incomodada com a posição que a gente adotou. Mas é que eu me preocupei porque fui eu que tornei aquela segunda lista naquilo que ia ser impugnado. E eu me preocupei muito com isso. E se os credores fizerem impugnação e disser que a culpa é minha, meu Deus, é causalidade, sabe? Será que o juiz em algum momento não vai dizer a culpa é tua mesmo, é tu que paga esses honorários? Eu fiquei muito preocupada com essa situação e foi um dos motivos, inclusive, pelos quais, conversando com a advogada, tinham outras questões, de fato era um erro, eles conseguiram nos mostrar toda a documentação comprobatória, e a gente foi lá e ratificou a lista e foi a melhor medida. Hoje em dia esse processo está seguindo sem nenhum problema. Mas, sim, é uma questão que me causa, às vezes, desconforto e que tira meu sono quando eu penso, mas é que eu mudei aquele crédito, e se o credor fizer uma impugnação e o juiz, por algum motivo, achar que quem deu causa aquilo fui eu como AJ. Porque o devedor tinha feito certo. O devedor tinha rolado um crédito, o credor estava concordando com aquilo, porque não fez uma divergência, eu fui lá e mudei de ofício. E se ele achar que, de fato, né, fui eu que deu causa. Então, é uma preocupação que eu tenho do fundo do meu coração e que o Vitor trouxe de maneira, assim, ó, certeira, que me tira o sono. Sim, eu acho uma baita puro de sistema se eventualmente a gente decidir que o AJ pode responder por honorários. É a mesma coisa que falar que o juiz pode responder. Não pode, porque não é parte, é auxiliar do juiz. Não, eu entendo que não, entendeu? Mas também a gente nunca passou, até na minha posição, que o AJ responderia, mas assim, e a parte? Tá? Também, e a parte? Porque você expõe a parte, né? O Jean trouxe aqui, por exemplo, um ponto, porque, Luiz, você falou muito bem da questão dos incentivos, né? Do viés. Quando eu não tenho consequência nenhuma, eu vou litigar
friamente. E aí quem vai pagar a conta é o todo, porque a gente sabe, né, que existe um estudo do STJ que diz que as custas judiciais que a gente recolhe só cobre 11% do custo do processo. O resto é tudo questão de duodécimo, de repasse, ou seja, no fim, é o próprio cidadão com recolhimento de impostos, né, que recolhe para o Estado, e o Estado repassa para o Judiciário. Então, a gente ia ter uma litigância desenfreada, né, que ia aumentar, que ia desarmonizar ainda mais esse tempo, ia tornar, concordo com você, torna o tempo do processo ainda mais custoso, ia pender mais, e o Jean trouxe uma questão importante que expõe o credor aqui, esse vai ser maior do que o que ele vai receber em eventual visagem do plano. É o valor que ele vai pagar para poder fazer uma impugnação de crédito ser superior àquilo que ele vai receber depois com um crédito novato, né? E é de fato porque nos tribunais que têm custas, né, para impugnação de crédito, tu pode muitas vezes facilmente bater no teto das custas, né? E, por exemplo, o teto das custas em São Paulo, a última vez que eu vi, estava próximo dos 100 mil, não sei se é isso mesmo. Imagina tu pagar 100 mil reais. 83 mil e cacetada. Então, assim, imagina tu pagar 83 mil para fazer uma impugnação de crédito. Será que tu vai receber isso depois de uma recuperação judicial, né? Não, e ainda tem outra coisa, Dani, e não é só mudança de classe. Você não está discordando do valor, aí você tem que... Porra, eu vi uma vez o Luiz Delore, processualista, tem muito tempo, ele disse que não, ele entende que quando você só muda a classe, não existe valor da causa para impugnação. Eu não estou discutindo valor, então eu não tenho. O valor da causa é um salário mínimo. Interessante. Eu só estou discutindo classificação. Legal. Legal mesmo. Como o Jean falou, né? Em tese seria uma decisão meramente declaratória, né? Não seria uma... Exatamente. Bem legal, ótimas discussões. Mas assim, eu tentei fazer isso uma vez e não deu certo. O cara disse, corrige o valor da causa. Eu disse, não, mas eu estou discutindo, bateu no tribunal e aí, assim, como a Assembleia, né, se avizinhava, eu optei eu disse, não vou ficar nessa discussão, porque nesse caso eu votei até por liminar, né? Muito bom. Agora o Luiz se corrigiu ali dizendo que o teto está em 111 mil, então mais grave ainda. E só lembrando para vocês, né, eu sei que você botou por causa do horário, eu já estou encaminhando, Daniel. Eu percebi o teu sutil jeitinho de dizer que tem que acabar, que é tu botando o último elemento ali. Mas eu só queria destacar para todo mundo, tá, que com a segunda lista de credores já pode fazer a Assembleia Geral de Credores, tá? Não precisa chegar na última lista, tá? Só para deixar claro. E depois, então, de julgadas todas as impugnações tempestivas, o juiz, né, manda que o administrador judicial consolide a terceira lista de credores, mais conhecida como quadro geral de credores, e publique. E aí ela está justamente nessa posição, no rostinho do sujeito, porque de fato ali a gente conseguiu descobrir quem são os credores e quanto é devido para cada um deles. Só que, né, Dani, só para complementar e já encaminhando para o encerramento da aula, sempre é possível, enquanto o processo estiver aberto, pode apertar o teu botãozinho aí, sempre é possível a apresentação, o ajuizamento, né, de ação retificatória do quadro geral de credores, que é para ajustar a lista de credores, né, caso seja descoberta alguma situação de dolo, fraude, simulação, descoberto documento desconhecido que anteriormente não pôde dar suporte à habilitação. E só para fazer um registro, assim, porque de fato eu achei uma coisa curiosa, porque quando a gente trabalha com ação retificatória, primeiro que a ação retificatória é raríssima, né, de acontecer. Depois, porque tem as hipóteses, e aquela última hipótese, que é a descoberta de documento até então desconhecido, eu ainda pensava, nossa, isso aqui não existe de jeito nenhum, né? Isso aqui é elucubração do legislador. E não é que nós tivemos uma ação retificatória lá no escritório, ajuizada por documento desconhecido ano passado,
literalmente era uma falência, que os depósitos da falida tinham sido inundados em razão de um evento natural e tal, não de Porto Alegre, de São Paulo, e tinham se perdido os documentos de uma cessão de crédito, e que depois se conseguiu, por outros meios, provar. Então, se conseguiu o documento até então desconhecido, e era uma ação de retificatória nada desprezível de 30 milhões de reais, julgada procedente ainda. Né? Agora, mais recentemente, tem uns 6 meses, um caso aí que tramitou em Santa Catarina. Né? Tinha um desdobramento entre São Paulo e Santa Catarina, no caso. Mas, enfim, ação retificatória, né? A gente aprende que serve para alguma coisa, porque, né, sempre é tempo de tentar ajustar a lista de credores enquanto o processo não estiver fechado. Com isso, já, né, aqui pelo adiantado da hora, eu passo a palavra para uma última vez, um último comentário para a Dani, para o Vitor, para o Luiz, para quem quiser, né, até para não prender muito o pessoal aí no horário de sexta-feira, mas já da minha parte, já antecipo que foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui essa noite, né, debatendo, conversando, e essa aula, para mim, tomou uma dinâmica muito legal, porque eu assim, achei realmente muito legal essa ideia de a gente poder ver as múltiplas dimensões aí dos vários olhares do procedimento de verificação de crédito, num bate-papo super gostoso com vocês aí. Quem não estava falando, estava mandando ali mensagem no chat, o Alberto entrou, né, enfim, o Luiz entrou junto, direto aí, então ótimo, para mim foi maravilhoso. Não sei que comentários vocês têm aí. Não, na verdade, eu quero só responder aqui uma pergunta que veio da Beatriz, só dizendo, Beatriz, eu concordo com o que o Vitor escreveu para ti. Eu também acho que o que for extra concursal continua no mesmo cumprimento de sentença, não precisa fazer a distribuição de um outro processo, né? Continua no mesmo processo, daí só instaura a fase de cumprimento de sentença naquele processo do que for extra concursal, só tem que separar o que é extra do que é concursal. Então, só para dizer que eu concordo com o Vitor naquilo que ele levantou. No mais, só queria agradecer, muito obrigada, ainda mais por ser uma sexta-feira, então fico muito feliz que tenha tido toda essa participação. Obrigada, pessoal. Também que queria só agradecer o convite, JP, Dani, Luiz, você abrilhantou aqui nossa aula, né? Eu acho que eu ainda ia trazer um azeite aqui de uma questão recursal, né, da impugnação de crédito, mas fica para um outro momento. Queria agradecer a todo mundo, né, mas realmente a gente tem que encerrar. Minha esposa já está me ligando aqui, já mandou encerrar, mas só agradecer quem eu estou vendo aqui no vídeo, né, Marcela, Alberto, Taine, Anne, Carla e Jean, né, todos vocês estão de parabéns, estão na trilha certa. Espero voltar e é isso. Muito obrigado e boa noite a todos. Espero que a gente não tenha falado muita besteira. Luiz, quer dar o tchau aí? Não, tô de ganso aqui. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa sexta-feira. Divirtam-se com responsabilidade.